Paulo, Ricardo Nunes e o secretário municipal da Saúde, o Edson Aparecido, deram uma entrevista coletiva para falar sobre a situação da pandemia na capital paulista. Opa. Falaram sobre a antecipação de calendário da vacina e sobre os números da pandemia. A Mayra de Jaimo estava acompanhando, vai trazer os detalhes aqui para a gente agora, né, Mayra? Boa tarde para você. Oi, Mayra. Boa tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, então a Prefeitura antecipou a vacinação de pessoas com 25 anos, vão ser vacinadas na sexta-feira. Então o calendário ficou o seguinte para essa semana. Quem tem 27 anos vacina na quarta-feira, quem tem 26 na quinta e quem tem 25 anos agora, então, na sexta-feira. O sábado vai ser dedicado à aplicação de segunda dose, né? Inclusive, segundo o prefeito Ricardo Nunes, 197 mil pessoas ainda não foram tomar a segunda dose, né? Chegaram na sua data e não foram tomar. Então vai ser um dia dedicado para isso. E nessa semana no total, a Prefeitura estima que 250 mil pessoas, principalmente ali entre 50 e 54 anos, devem ir em busca dessa segunda dose. O prefeito Ricardo Nunes também falou de uma grande adesão da vacinação de pessoas com 28 anos, também da população em geral, que já entrou ali na lista das pessoas chamadas para vacinação, e falou um pouquinho também sobre a ocupação das taxas de UTI. Vamos ouvir aí o prefeito. Só para vocês terem uma ideia, as pessoas de 28 anos que se vacinaram agora na última fase, 98% das pessoas foram até os nossos quase 700 pontos de vacinação para tomar a sua vacina. As pessoas de 25 anos poderão se vacinar na sexta-feira. Lembrando que na quinta-feira faremos 26 anos e amanhã, na quarta-feira, 27 anos. E olha, até agora, 83,8% do público elegível, né, dos adultos, já foram vacinados com a primeira dose na cidade de São Paulo. Só que tem uma preocupação em relação ao número de casos. A gente tem número de óbitos e número de hospitalizações em queda ainda, só que o número de casos parou de cair nas últimas 2 semanas e agora está em estabilidade. Então, sobre isso, o Edson Aparecido, que é o secretário municipal de saúde, fez um comentário. Temos um alerta para uma estabilidade e um eventual aumento do número de casos. Neste período agora mais recente do mês de julho, do final do mês de julho, nós tivemos a estabilização dos casos de síndrome respiratória, interrompendo aquele processo de queda de notificações de casos. E além disso, outra coisa que preocupa é que a taxa de transmissão voltou a ficar acima de 1. Então, por exemplo, quando a gente tem a taxa de transmissão abaixo, 0,8, por exemplo, significa que 100 pessoas passam para 80 o vírus. Então, é uma tendência de queda ao longo do tempo. Quando fica acima de 1, significa que você passa para mais pessoas. 100 pessoas passam para mais de 100. Então, a gente chegou nesse patamar agora acima de 1, como ressalta o secretário Edson Aparecido. Também em relação à transmissibilidade, temos esse aumento que hoje ultrapassa o 1%. Nós podemos, evidentemente, pode ser fruto da circulação da variante Delta, pode ser também, nós estamos vivenciando agora um momento sazonal, né, com baixas temperaturas, onde é normal o avanço de novos casos de síndrome gripal, por isso que nós precisamos ficar o tempo todo atentos, tanto no monitoramento, né, na identificação dos sintomáticos respiratórios, na testagem, no processo de sequenciamento. E em relação à variante Delta, até agora a Prefeitura confirmou já 22 casos aqui na cidade de São Paulo. Então, apesar da vacina estar realmente fazendo efeito na queda de óbitos e de internações, os casos preocupam um pouquinho, voltou a subir a taxa de transmissão, também os casos deixaram daquela queda que a gente vinha assistindo nas últimas semanas, então nos últimos dias ficou em estabilidade e a Prefeitura falou que vai monitorar mais de perto, vai inclusive distribuir máscaras N95 para pessoas com casos sintomáticos e no caso de pessoas sintomáticas de grupo de risco ou mulheres grávidas, vai ter um fornecimento de oxímetros para acompanhar mais de perto esses efeitos, Ana. Pois é, felizmente a média móvel no Brasil, ela vem caindo, né? Sim. Nós tivemos nas últimas 24 horas um número de mortes por Covid-19 menor do que 400.
chega a quase 400. Veja só, nós que chegamos a ter, em 24 horas, mais de 3 mil pessoas mortas em 24 horas. Né? Hoje, por exemplo, eu abri um link com o Ceará, com uma colega de lá, Franciane Amaral. Ela entrou dando, sabe qual notícia? Que o Ceará não tinha registrado nenhuma morte por Covid-19 nas últimas 24 horas. O estado todo? O estado inteiro. Pô, que coisa a Bahia, boa. antes de ontem, sabe quantas mortes registrou por Covid-19? 9 pessoas. Então, há muitos estados em que o número está perto de zero. Agora, o que não pode acontecer é a gente assimilar esses exemplos e acabar processando essas informações e chegar à conclusão que a gente deve ou pode relaxar. Exatamente. Não é por aí. O momento é legal, é muito bacana. Nós esperamos muito por esse momento. Veja que São Paulo já está vivendo uma flexibilização grande. A partir do dia 17, nós teremos praticamente vida normal, por exemplo, em relação ao comércio. Inclusive, daqui a pouco a Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, estará conosco para reforçar isso. Só que mesmo com essa flexibilização e esses números positivos que estão sendo apresentados, é bom a gente ter na consciência que é legal a gente seguir com essas medidas mais rígidas sanitárias. A máscara, o álcool, o distanciamento dentro do possível. Para no ano que vem, quem sabe, a gente pensar em uma coisa mais flexível quanto à medida sanitária. Agora não é o momento para isso. Não, principalmente Vamos máscara. dar tempo às vacinas. Vamos dar tempo ao tempo. Vocês ouviram a Mayra dizer aí, nós temos hoje na capital 83% das pessoas com primeira dose, pessoas aptas à vacinação. Então, nós precisamos de um tempo maior para que a segunda dose faça efeito. Então, o momento de relaxar não é agora. Não é agora. Aliás, algo foi questionado, ou o secretário ou o prefeito falaram sobre isso na coletiva, Mayra, em relação a esse alerta que a queda de casos ter parado acaba acendendo aí na prefeitura, se eles já pensam em alguma coisa, se está cedo para isso, se acham que foi algo que aconteceu só sazonalmente nessas últimas 2 semanas e a tendência é que os casos voltem a cair. O que foi dito em relação a isso? Olha, Ana, eu questionei, o secretário de Saúde sobre isso e ele disse justamente que eles estão intensificando aí o monitoramento, tanto testagem, processo de sequenciamento genético, mas ele disse que o próprio inverno, as baixas temperaturas costumam aumentar todas as doenças respiratórias, então por isso eles estão olhando esses dados com cautela, mas a gente já viu em outros lugares um aumento de casos, como se a vacina protegesse muito contra mortes e internações, mas os casos continuam ali aumentando em alguns locais. Então há essa preocupação que isso aconteça aqui também na cidade de São Paulo, mas as ações que a prefeitura está tomando por enquanto são aquelas que a gente já conhece. Então, intensificando testagem, sequenciamento genético para descobrir qual cepa que é e esses processos de entregar máscara para as pessoas que são sintomáticas, mas eles falaram mais de uma questão de observação nesse momento, porque faz 2 semanas, esse quadro de estabilidade. Tem que ficar alerta a tudo, mas não quer dizer ainda que a gente vai ter um aumento ou que há uma tendência, né, Joel? Tá cedo. Com certeza, e temos que dar tempo também para sabermos da real necessidade, por exemplo, de uma próxima dose, uma terceira dose. Já há países em que a terceira dose já está valendo. O mais recente foi a Alemanha, né? Que Exatamente. falou que vai dar um reforço para a população. E com uma vacina de tecnologia diferente, de RNA mensageiro, que ou é a vacina da Pfizer ou é a vacina da Moderna. Eles chegaram à conclusão que essa vacina será mais interessante para ser aplicada na terceira dose por conta da variante Delta. Então essas conclusões deverão chegar para nós brasileiros aqui. Não necessariamente a vacina da Pfizer ou da Moderna, ou quem sabe uma outra vacina. Não necessariamente essas vacinas que estão presentes hoje no Brasil serão aplicadas em terceira dose. Vai saber. Mas para que tenhamos certeza disso, nós precisamos de um tempo. E esse tempo tem que ser encarado com muita responsabilidade. Máscara também. na cara já vai ajudar muito, gente. Não se esqueçam disso. É uma chatice, a gente sabe disso, mas é necessário, Então vamos vivendo a vida, retomando as atividades, mas com essa proteção que faz a diferença, a gente sabe disso. Valeu, Djaimo! Valeu, gente. Bom trabalho aí. Tchau, Pra Mayra. você também. Até mais.